Boa tarde, estamos começando mais uma Expressão no Ar pela página do Amazonas Atual no Facebook. Eu e Rosiane Carvalho falando hoje sobre a repercussão da decisão do ministro Edson Fachin de autorizar a abertura de inquéritos contra cinco políticos do Amazonas, né? Senador Eduardo Braga, senadora Omar Aziz, senadora Vanessa Graziotin, o deputado federal Alfredo Nascimento e o ex-deputado estadual Heron Bezerra. Vamos começar então esse nosso bate-papo, Rosiane, sobre o inquérito de Eduardo Braga, porque estão assim divididos. Eduardo Braga e Omar Aziz estão no mesmo inquérito, o inquérito 4.429. Vanessa Graziotin e Heron Bezerra estão no outro inquérito 4.418, e Alfredo Nascimento está no outro inquérito junto com o deputado Milton Monte de São Paulo, é o inquérito 4.443. E a gente quer aqui comentar algumas questões que não foram ainda divulgadas nas matérias que o Amazonas Atual publicou, né? Ou foram publicadas en passant. Rosiane Carvalho, Eduardo Braga e Omar Aziz estão sendo investigados ainda por uma denúncia de um delator da Lava Jato, né, que era executivo da Odebrecht, da empresa Odebrecht, que diz que pagou, ou pelo menos foi solicitada à empresa, uma propina de R$1 milhão referente à obra da Ponte Rio Negro. É isso? Exatamente, uma obra aí que foi realmente alvo de muita polêmica quando foi construída e alvo de investigação e denúncia no Ministério Público Estadual. As pessoas até chegavam a apelidar a obra da Ponte do Bilhão. O fato é que até hoje nada foi comprovado em relação às suspeitas levantadas em relação em torno dessa construção. E ela volta à tona nesse contexto da Operação Lava Jato, que tem uma marca muito grande, né, de ser uma operação que tem a intenção de passar o país a limpo e que coloca de imediato o nome dessas pessoas envolvidas em casos de corrupção, né? Isso cria uma mancha, uma marca muito forte nessa trajetória política. A gente deve, antes de falar dos inquéritos, dos pedidos de abertura do inquérito, esclarecer coisas importantes a se entender nessa trajetória, né? Essa decisão do ministro Edson Fachin, ela autoriza a abertura de um inquérito. A investigação sequer começou. Ela vai começar a ser feita e, eventualmente, se alguns indícios forem encontrados de que há culpa, né, em relação a essas denúncias, a essas delações, o Ministério Público pode apresentar aí uma ação penal, uma denúncia por meio de uma ação penal, que vai começar a tramitar e só depois será julgada, eles serão julgados e condenados caso os julgadores considerem que as provas são suficientes para condená-los. Exato. Em relação a a obra da Ponte Rio Negro, é bom a gente esclarecer o seguinte, Rosa. Ela foi licitada e contratada em 2007, né? Final do ano de 2007, o valor da obra era 574 milhões de reais, né? Um pouquinho mais de meio milhão, 574 milhões. No ano seguinte, em 2008, logo no início do ano, o governo entrou com uma consulta ao TCE, perguntando se podia fazer um aditivo de 300 milhões na obra da ponte. Alegava o governo que o projeto básico que foi utilizado para fazer a licitação da ponte estava errado, né? Quando a empresa começou iniciou a obra, constatou que as estacas que foram projetadas para a ponte, né, que eram estacas que seriam feitas fora e depois colocadas lá no fundo do rio, essas estacas seriam inadequadas para o tipo de leito do rio, né? E aí o governo pedia um aditivo de 300 milhões. 300 milhões era mais de 50% do valor da ponte. Então, a lei de licitações não permite que seja feito esse tipo de aditivo, né, de obras. Ele foi feito e foi autorizado. Obra só pode ser aditivada em 25%, né, obra nova. Reforma pode ser até 50%. Mas o governo pedia algo
superior a 50%, que era 300 milhões de reais. O TCE, de imediato, disse que não podia se manifestar sobre caso concreto. E aí o governo deu uma de João sem braço, mandou uma outra consulta para o TCE, não falando da ponte, mas colocando os mesmos parâmetros, né, da ponte, sem citar nome de obra. E aí o TCE despachou dizendo que autorizava, que era possível fazer sim um aditivo de 300 milhões, porque senão a obra teria que ser paralisada, teria que fazer uma outra licitação e o governo ia gastar muito dinheiro com isso, né? Essa foi a justificativa, a obra foi então aditivada ali, quase 300 milhões na época, e depois com outros no final disseram que não estava previsto a iluminação da ponte, não estava previsto as defensas, né? As defensas das estacas ali da ponte, do leito do meio do rio, tinha que fazer as defensas, não estava no projeto básico. Então essas despesas que vieram depois elevaram a ponte de 574 milhões para 1 bilhão e 100 milhões, e aí a ponte ficou conhecida como a ponte do bilhão, né? E tem uma coisa interessante também, não, tudo acaba sendo bem assustador, digamos assim, quando é relacionado aos valores públicos que são utilizados nessas obras, né? Precisam realmente ser esclarecidos, não nessa velocidade com que a gente tem testemunhado como jornalista. Precisava de respostas mais rápidas. O totem em homenagem à ponte, porque ela não foi possível ser inaugurada ainda na gestão do então governador Eduardo Braga, né? Então teve uma inauguração simbólica daquele totem que é bem em frente à rua que vai acabar ali na ponte, né? E só esse totem custou 5,5 milhões. E também foi alvo aí de polêmicas, de investigação, que até hoje a gente não tem informação, né, Valmir? Como é que Pois fica olha, isso? em 2011 o Ministério Público Estadual abriu uma investigação. Eu me lembro, eu acompanhei esse caso muito de perto. O promotor, na época, solicitou informações da secretaria que era responsável, aquela secretaria da região metropolitana, responsável pela obra da ponte. Eu conversei depois com o promotor para ver como é que estava o andamento do processo, e o promotor disse: olha, eles mandaram 15 caixas de documentos, né? Que tinham 15 caixas de documentos que o promotor ainda não havia tido tempo de analisar esses documentos. O fato é que a investigação nunca andou no Ministério Público Estadual, e o Ministério Público Federal argumentou na época que a ponte era uma obra do governo estadual e que estava sendo feito com recursos federais, mas de empréstimo. Então, como se tratava de empréstimo para a realização da ponte, o Ministério Público Federal não teria competência para investigar, né? E agora essa investigação aí vai justamente direcionada para o Ministério Público Federal, né? O senador Eduardo Braga e o senador Omar Portela, que foram privilegiados, vão ser investigados em Brasília, diretamente pela Procuradoria, porque devem ser julgados pelo STF, enquanto mantiverem aí nessa função de senadores da República. Também é o caso da senadora Vanessa Graziotin, relacionada a uma outra denúncia que você já vai expor aí também as informações. O Heron Bezerra, que você citou também, que é um dos investigados nesse inquérito, a decisão do ministro Fachin indica que, embora ele não tenha foro privilegiado, ele deve permanecer no mesmo inquérito que a esposa, né, a senadora Vanessa Graziotin, porque estão envolvidos, digamos assim, no mesmo fato, delatado por um dos executivos da Odebrecht, né? Exatamente. E no caso do prefeito Arthur Virgílio Neto, ele vai ser investigado pela Procuradoria da República, na verdade o Ministério Público em Brasília, que está ligado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O único que poderia vir para o Ministério Público Federal aqui no Amazonas seria o Heron, mas como tem a decisão do ministro Fachin que ele deve ali ser investigado no mesmo inquérito que a senadora Vanessa, então todos vão ser investigados fora do Amazonas. Exato. Só para a gente concluir essa questão do inquérito dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, a decisão do ministro Fachin é de que a Polícia Federal, né, instaure inquérito para investigar e tem 30 dias para concluir esse inquérito. Claro que a gente sabe que nunca esses inquéritos são concluídos em 30 dias, né? Sempre pede-se mais prazo e a Justiça concede sim esses prazos, mas
a primeira instituição a investigar o caso vai ser, então, agora a Polícia Federal, claro, acompanhado de perto pela Procuradoria-Geral da República, né, que foi quem pediu a investigação ao Supremo Tribunal Federal por conta do foro privilegiado dos 2 senadores. O segundo inquérito, o inquérito 4.418, que investiga a senadora Vanessa Graziotin. Eu ia até te sugerir falar logo do deputado federal Alfredo Nascimento, que é um fato também relacionado quando ele era ministro. Eu considero que os fatos relacionados à senadora Vanessa e ao prefeito Arthur são semelhantes, em função de que eles falam que esse dinheiro que eles receberam da Odebrecht está relacionado ao uso em campanha, né? Caixa 2. Aí, o do Alfredo não seria Caixa 2 também, mas relacionado a quando ele era ministro, né? Exato. O caso do Alfredo Nascimento, um dos delatores, né, o que diz a decisão do ministro Fachin, a gente não teve acesso ao inquérito propriamente dito, né, ou ao documento da Procuradoria-Geral da República. O que nós tivemos acesso, que está publicado, são as decisões do ministro Fachin sobre o pedido do Ministério Público da Procuradoria-Geral da República para investigar esses parlamentares que têm foro privilegiado. Então, nessa decisão, o ministro cita o motivo da Procuradoria, né, da Procuradoria-Geral da República para pedir a abertura de inquérito. Diz o Ministério Público que um dos delatores da Odebrecht disse que participou de uma reunião junto com o então ministro Alfredo Nascimento, em que ele pedia doação de empresas, doações de R$200 mil de cada empresa ligada a uma associação, né, que participava da reunião. Então, eram empresas que tinham negócios com o governo, né, que tinham contratos com o governo, com o Ministério dos Transportes, e o ministro pedia, então, dinheiro para a campanha dele de 2006. Alfredo Nascimento foi eleito em 2006, né, senador da República, numa disputa ali acirrada com o deputado Paulderney, hoje deputado Paulderney Avelino. Paulderney Avelino era deputado federal, né, deixou de disputar a reeleição de deputado federal e tentou uma vaga de senador. Então, perdeu a eleição para Alfredo Nascimento, foi uma briga judicial na Justiça Eleitoral na época, né, porque o Paulderney acusava o Alfredo de uma série de irregularidades na campanha, mas Alfredo não chegou a ser cassado, foi absolvido no TRE, depois foi absolvido também no TSE. Né? Então, Alfredo venceu a eleição, mas a Procuradoria da República diz hoje que ele utilizou dinheiro ilegal na campanha e que teria pedido propina para inclusive outros parlamentares, né? Outros parlamentares de outros partidos, do PR e de outros partidos também. Uma liderança política, né? Exatamente. Então, é sobre isso, por esse motivo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito contra Alfredo Nascimento. Agora, a abertura de inquérito contra a senadora Vanessa Graziotin contra o prefeito Arthur, elas também se assemelham em função desse dinheiro que foi entregue a pretexto de ajuda para a campanha. Né? Tem até uma declaração interessante do Marcelo Odebrecht, que ele falou para a Polícia Federal que com o Caixa 2 a doação oficial era um bônus, que esse dinheiro que era movimentado em Caixa 2. E as declarações, todos dois negam, né, ter recebido esse dinheiro, e que receberam dinheiro, sim, legalmente, né, declarados e aprovados aí suas contas pelo TSE. Na verdade, não há pedido de inquérito contra o prefeito Arthur. O que há é uma petição para que o ministro Fachin autorize ou encaminhe o processo ou a investigação, né? A Procuradoria-Geral da República constatou que havia envolvimento ali, indícios de envolvimento do prefeito, porque os delatores dizem que doaram dinheiro ilegal para duas campanhas dele, de 2010 e de 2012, né?
então pede que ele seja investigado em outra instância. Então a Procuradoria manda uma petição pedindo que o ministro Fachin autorize a investigação dele em outra instância, quer dizer, é uma forma de desmembrar, porque como estava tudo na Procuradoria, a Procuradoria... Ele não tem foro privilegiado. No STF ele não poderia ser STF. investigado, então pediu que o ministro determinasse que esse processo fosse encaminhado para a instância competente para a investigação, que é o TRF1, né? Então o processo foi encaminhado para o TRF1 e aí vai precisar que o Ministério Público Federal, que atua, né, na jurisdição do TRF1, formalize um pedido de abertura de inquérito nessa instância da Justiça. Do TRF1 é em Brasília, né? Nesses dois despachos do ministro Edson Fachin, ele coloca que os dois receberam, os relatores indicam que os dois, tanto o prefeito quanto a senadora Vanessa, receberam esse dinheiro diretamente do setor de... Tem um nome específico que era usado pela Odebrecht, mas que ficou conhecido após a operação, a fase da Lava Jato, que ficou conhecido como Xepa, né? O setor de propinas, que funcionava com estrutura, com funcionários, né? Com um sistema de departamento de propina dentro da Odebrecht, com um sistema de informática onde eles registravam ali todas as movimentações de dinheiro. E eles colocam que os dois receberam desse setor, e no caso da senadora Vanessa, e aí é por isso que o ex-deputado Heron Bezerra é citado, é envolvido para ser investigado também no inquérito, o delator diz que foi feito esse repasse na presença do marido dela, né? Exato. Pois é, o Heron não está sendo acusado de cometer uma irregularidade, ele, né? O Heron, candidato ao Heron, é porque ele estava lá junto com a Vanessa, e a gente sabe, o Heron sempre foi o dirigente do PCdoB aqui, né? Então, esse dinheiro, se foi doado mesmo ilegalmente, veio para o partido, que foi usado na campanha de 2010 da senadora Vanessa. 2010, a senadora Vanessa Graziotin disputou, aliás, não, foi 2012, né? Não foi 2010. 2010 o delator disse que doou para a campanha de 2012. Em 2010 ela se elegeu senadora, numa disputa ali com o Arthur Virgílio, né, que estava concorrendo à reeleição. Então se elegeu, eram 2 vagas naquela época, naquele ano de 2010. Elegeu-se então Eduardo Braga e Vanessa Graziotin, né? Em 2012, Vanessa voltou a disputar a eleição para a Prefeitura de Manaus, e aí foi para o segundo turno com o candidato Arthur Virgílio. Foi ali uma revanche, né, da eleição de 2010, e o Arthur venceu a disputa então para prefeito de Manaus. A senadora Vanessa, o assessor da senadora Vanessa, mandou uma nota para a gente tinha acabado de entrar aqui no ar, né? Sobre como ela se posiciona a respeito disso. Eu tinha lido notas dela em outros veículos de comunicação, ela dizendo que toda doação, a gente inclusive acabou de citar isso, né, toda doação foi legal. Nessa nota ela se posiciona um pouco diferente, ela vai além, né? Diante da autorização pela STF da abertura de inquérito para investigar as doações de campanha de 2012, quando fui candidata a prefeita, reafirmo que estou tranquila, pois tenho consciência que não cometi qualquer tipo de ilegalidade. Confio que isso será provado a partir das investigações. Falam por mim, minha vida pública e minha trajetória política de mais de 40 anos, sendo 29 desses exercendo mandatos eletivos. Pautei-me sempre baseado em princípios éticos, como atestam todos os que me conhecem pela luta em defesa dos direitos da nossa gente e do país. Portanto, mesmo ferida, sobretudo pela falta de critérios quanto à investigação, que ela considera imprescindível, que coloca casos tão diferentes no mesmo patamar, reafirmo que não vou me intimidar. A resposta da senadora Vanessa tenta justamente fazer essa diferenciação. A gente percebeu também muitos políticos fora do Amazonas tentando fazer essa diferença entre as formas em que eles aparecem nessa delação, né? Ela coloca aqui que ela aparece relacionada a problemas eleitorais, né, de doação para campanha, e que não tem nada a ver com recebimento de propina, né, para obras, como é o caso dessa delação envolvendo o nome do senador Omar e do senador Eduardo Braga, né? Na resposta do senador Omar Aziz, ele inclusive chama a atenção para o fato de que ele não é citado na delação, pelo menos na decisão do ministro Fachin. O Omar não aparece como uma pessoa que pegou dinheiro, né? O que aparece na decisão do Fachin é que
o empresário José Lopes, que é um empresário, a gente tem até uma nota no Amazonas Atual que você pode ler e ver quem é o José Lopes, né? A gente dá algumas pistas de quem é esse empresário. José Lopes... o nome mais conhecido nos bastidores? Exato. Ele foi aos executivos da Odebrecht, pediu o pagamento de propina, né? Essa propina que teria sido de R$1 milhão, né? Na época do governador Eduardo Braga, e depois no governo do Omar Aziz, José Lopes foi lá. A decisão não disse se ele foi em nome do governo, mas disse que ele era supostamente ligado ao governo do Omar Aziz, né? O delator não falou diretamente de ter negociado com o senador Omar, diz que foi uma pessoa que representou ele, né? Eu não sei se falou, porque nós não tivemos acesso à delação, né? O que nós tivemos acesso foi a decisão do ministro Fachin. E nesse ele documento... provavelmente citou o que ele considerou mais forte para nesse documento ele não diz, né, que o delator teria dito que deu propina ao senador Omar Aziz, mas diz que esse empresário José Lopes foi até eles cobrar os pagamentos, né, e que ele era supostamente ligado ao governador Omar Aziz, né? E na nota o senador tenta esclarecer esse ponto. Em relação ao Alfredo Nascimento, ele também encaminhou uma nota curta, dizendo que não tem medo da investigação, que vai poder esclarecer tudo e que não cometeu nenhum tipo de irregularidade, né? A resposta do prefeito Arthur Neto foi uma resposta um pouco mais ampla, né? Inclusive ele termina dizendo que vai sair, vai deixar a vida pública, me dá a impressão de uma conotação de decepção com o estágio atual da política, né? E que embola todos os nomes, coloca aí que ele não teve qualquer contato com o executivo que citou o nome dele, né? E que insinuou até que o executivo deve ter embolsado, deve ter ficado com esse dinheiro, porque ele nunca teve contato com ele. Mas foi uma resposta mais longa, publicada aí no Facebook, mas a gente vê que todos eles se apegam a essa possibilidade que o próprio momento da investigação propicia, né? Ele é muito no início ainda, eles vão começar a ser investigados, como a gente estava falando, né? Se vão ser denunciados ou não, vai ser um outro momento, e num terceiro momento, se vão ser condenados ou não. Então todos utilizam essa possibilidade da investigação, que é a investigação do processo nesse momento, para se defender, né? Dizer que não tem essa acusação, não é verídica, né? Então todos eles estão negando que tiveram cometeram qualquer ilegalidade ou irregularidade, né? O que eu achei interessante da resposta do prefeito Arthur Virgílio é que ele realmente tem um perfil político diferenciado, né, de sobrepor alguns fatos, né? A gente percebeu no momento pré-eleitoral, por exemplo, do governo do estado de 2014, nós que cobrimos política tínhamos a impressão que ele que era o candidato, né? Porque ele ele criava muitos fatos políticos, estava na rua muito mais e se colocava numa exposição muito maior do que o governador José Mello, por exemplo, que era ali o pré-candidato ao governo, né, à reeleição. E nesse momento, ele cria um fato novo também, né? Ele tem ali, no momento que se busca uma resposta, se espera uma resposta em relação a esse inquérito, ele cria um fato, ele coloca um fato novo, né, nesse contexto político, que é a saída dele da vida política, né, da vida pública. E da vida política, na verdade, né, de candidaturas, de disputas eleitorais, porque ele mesmo se coloca na nota que não deve abandonar a política, deve atuar como intelectual depois que terminar o mandato em 2020. Só que até 2020 é muito caminho, né? Exatamente. O prefeito que está de licença, né, então deve voltar nos próximos dias. A prefeitura de Manaus estava de licença médica e retorna nos próximos dias. A gente, então... Eu queria acrescentar uma coisa, Romim, acho que é importante colocar, porque essa lista do Fachin, ela traz nomes que são os principais caciques políticos do Amazonas atualmente, né? E são os nomes também que são os mais cotados, os mais fortes para a eleição majoritária em 2018, no ano que vem. Como a gente falou aqui, o efeito jurídico ele tem um tempo que deve ser um pouco mais demorado, e até numa visão mais geral, mais ampla, para todos os nomes envolvidos em todo o país, né?
pela quantidade de pessoas que têm foro privilegiado, que vão ser investigadas ali, acompanhadas pelo STF, há um risco de demora, né? O STF tem dados aí de julgamentos, processos que demoraram tanto para ser julgados que tiveram que ser arquivados, né? Então há um risco grande até de uma sensação de impunidade, isso quando a gente fala no patamar geral mesmo desses nomes ligados a essa delação aí na Lava Jato. Então o efeito jurídico disso deve vir um pouco mais demorado, né? Inclusive de possíveis condenações que tragam inelegibilidade, essas coisas. Mas há sim um efeito político no nome dessas pessoas, né? Só que, como atingiu a todos os principais nomes, a forma de utilizar isso deve ser bem diferente, né? Você pegando nesses detalhes todos e também trabalhando possivelmente como é que essa repercussão vai se dar no eleitorado, como é que ele vai perceber esse envolvimento desses nomes em denúncias graves, né, relacionadas à questão da Lava Jato. Ontem, inclusive, já tinham questões nas redes sociais, quem seria o nome para disputar o governo do Amazonas, né? Tirando aí o nome do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga, quem sobraria? José Mello não pode mais ser reeleito, então quais seriam os nomes, né? Questões para a gente debater depois, claro. Alguns deles já usaram, alguns políticos que se apresentam como nomes novos na política, usaram alguns argumentos nesse sentido na eleição para prefeito, né? Meu nome não está na Lava Jato, a gente viu o Henrique Oliveira usando isso algumas vezes, Exato. Marcelo Ramos, de certa maneira, tenta utilizar a imagem dele, mas acabou se associando ao grupo, né? É difícil distanciar o nome dele do Alfredo Nascimento, por exemplo, né? Que é o líder do PR e é o partido que abrigou ele para a disputa. Uma sinalização interessante hoje aconteceu na Assembleia Legislativa, né? A gente teve aqui 5 deputados estaduais que se posicionaram sobre a lista do Fachin, né? O presidente da Assembleia, Davi Almeida, o deputado Luiz Castro, o deputado Sabarrez, que é líder do governo, o José Ricardo, que é da oposição, e o deputado Sidney Leite. O Sabarrez se posicionou ali defendendo o Alfredo Nascimento, que é do seu partido, colocando que ele nega todas as acusações, né? Considera que já se defendeu de outras acusações quando era ministro do Transporte, que mais uma vez vai conseguir aí esclarecer os fatos. O Davi Almeida também se posicionou em favor da não culpa, né, do senador Omar Aziz, colocando aí tudo que você já colocou em relação à nota, e ele acrescentou uma coisa a mais, né, que as delações premiadas, elas são realmente um risco, né, porque ele fala assim, quando a pessoa está se afogando, jacaré vira tronco, né, quer se apegar em alguma coisa e fala o que quiser, sem a responsabilidade, segundo ele, né, de que isso seja realmente verdade. Então, ele até falou em entrevista pra gente que entre a palavra do senador da República, Omar, e o do delator, ele fica com o do senador Omar. E ele ainda falou mais, ele disse, fico até com a palavra do Eduardo Braga, mas não fico com a do delator, né? Da confiabilidade dessas pessoas. Outra coisa que eu achei interessante nessa repercussão lá na Assembleia é que o prefeito Arthur e o senador Eduardo Braga não tiveram representantes que pudessem falar em nome dele naquele momento. Com as pessoas que a gente apurou, aliados do governador José Mello, houve uma frase no seguinte sentido, que eles são muito bons de ataque, mas são melhores ainda de correr. Então, todo mundo fugiu hoje de se posicionar em favor dos dois líderes políticos, né, que causaram aí já um pouco de confusão nos bastidores, quando teve votações de interesse do governador José Mello. Ok, nós agradecemos a audiência de vocês e ficamos por aqui com o nosso Expressão no Ar. Até a próxima edição do nosso programinha Expressão no Ar. Programinha não, programaço.